Por conta do grande investimento feito nas modernas tecnologias de criação, nos últimos 20 anos, a produtividade média das propriedades de pecuária do Brasil apresentou um crescimento muito substancioso de nada menos que 58%. Pois além de melhorar a rentabilidade de quem ganha a vida na lida de gado, este fortíssimo aumento, que há muito tempo não tem parada nem esmorecimento, também tem dado uma extraordinária contribuição para a sustentabilidade da nossa atividade. Aí, para adquirir maior entendimento a respeito desta questão e da sua relevância para os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, a gente pediu a ajuda do engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Maurício. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Mais uma vez é uma baita satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre, Maurício. Boa noite, Sidney. É um prazer estar aí com vocês e obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso. Ô Maurício, em termos de modernização e avançamento tecnológico, né? O que foi que mereceu maior destaque aí na pecuária brasileira nos últimos 20 anos, hein? O Sidney, a gente vem fazendo de tudo, né? Então, a gente vem investindo em genética ao longo dos anos. Em genética, sempre, o produtor sempre foi adepto de melhorar, né, a qualidade do gado. Aí nós tivemos um período que o grande esforço aí se concentrou em nutrição, fomos melhorando a nutrição, fomos desenvolvendo aí estratégias de terminação com mais sofisticadas. E o grande destaque dos últimos anos, a gente pode dizer que é aí na reprodução, que a gente aumentou substancialmente a forma com que a gente aproveita as vacas. Então, na verdade, é um pacote todo, né? Tudo que a gente precisa fazer nas fazendas está melhorando, mas em determinados períodos a gente tem um destaque maior. E a pecuária como um todo, né, vem evoluindo bastante. A gente tem modelos aí de integração, investimento em pastagem, tudo está melhorando de forma agregada. E nós vamos ainda conquistar muita melhoria aí pela frente. Pois é, né? A gente está falando aí de um aumento na produtividade, né, de 58% na produção de carcaças por hectare. Mas isso é média, né, Maurício? Quer dizer que ainda dá para aumentar significativamente esses números, né? Demais, né, Sidney? Com esse aumento aí, em 20 anos, né? Porque se a gente falar de 35 anos é bem mais, então cada período que a gente analisa, nós chegamos aí agora, em 2025, a 77 quilos de carcaça por hectare. Só para você ter uma ideia, Sidney, quando a gente fatia ali o público do Rally da Pecuária, os 5% mais produtivos, que já estão a campo, produzem 10 vezes mais que isso. Então, esse é o tamanho do potencial que nós temos para evoluir, passando por vários níveis de produtividade. Nós vamos andar bastante ainda, né? Por isso que a gente é entusiasmado pela pecuária brasileira, né? Agora, ô Maurício, explicando assim para a gente que não é técnico nem especialista, como é que é essa ideia que vocês falam de poupança de terra? O efeito poupa-terra, Sidney, o que ele nos dá, né? À medida que você aumenta a produtividade, você não precisa abrir novas áreas para produzir a mesma quantidade de alimento. Então, o cálculo do poupa-terra, ele é teórico, evidentemente, né? Mas ele é consequência do aumento da produtividade. Às vezes que a gente fala isso, Sidney, tem gente que nos critica, fala assim, mas o produtor não fez isso porque ele é bonzinho e quer preservar a terra. Não, ele fez isso porque ele está buscando melhorar o resultado dele financeiro, melhorar a produção dele, e de ganho vem um efeito enorme de sustentabilidade e de ganho social. Porque lembra que quando a gente aumenta a produtividade, Sidney, a gente tem que melhorar os empregos na fazenda, eles vão melhorar de qualidade e nós vamos ofertar mais alimentos, o que torna a comida mais acessível. É isso que é sustentabilidade. A hora que a gente aumenta a produtividade, nós temos todo esse ganho. E o efeito poupa-terra é um deles. Ô Maurício, como é que o conhecimento, né, e o acompanhamento da evolução desses dados sobre o aumento da produtividade na pecuária pode ajudar os produtores que usam menos tecnologia a também melhorar os números das suas propriedades? O produtor ele tem que ficar atento ao que está acontecendo, Sidney. Essa é uma pergunta muito boa e muito complexa. A gente teria que falar umas 4 horas aqui, mas
que o produtor tem que ficar atento? Porque às vezes a gente vê o produtor animado quando a gente fala isso, mas ele tem que entender que isso é uma ameaça para ele caso ele não se mexa. Porque quando a gente vai aumentando a produtividade da pecuária como um todo, se ele não estiver indo junto, Sidney, ele vai ficar de fora. Porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir competir, a produção dele começa a não render o suficiente e ao longo do tempo ele sai da atividade. Então, qual é a importância do produtor diante dessa informação? Procure entender o que as fazendas mais produtivas estão fazendo para tentar adaptar a sua propriedade para ficar melhor também, né? Agora, como é que essas informações podem ajudar os diferentes níveis de governo, né, a tomar decisões em relação ao nosso setor agropecuário, Maurício? Ó, Cid, o governo, primeiro ele tem que entender como que esse comportamento ocorre, Cid, porque olha que interessante, às vezes a gente vê algum discurso, eu vou investir, eu vou liberar crédito para aumentar a produtividade e fala a favor da produtividade, mas vai lá e toma uma ação que é contrária à produtividade. E aí a gente tem várias tragédias que podem acontecer, né? Inclusive quando se discute muito no Congresso, por exemplo, vez ou outra aparece tanto no Executivo como no Congresso, aquele assunto de tentar evitar que se exporte para melhorar o acesso da população à comida. Isso seria uma tragédia, Sidney. Então, se o governo não está atento ao dinamismo desses acontecimentos do campo, ele pode tomar uma decisão errada e atrapalhar esse processo. E aí sim a gente colocaria tudo a perder. Recentemente, a Argentina, né, alguns anos atrás, fez essa bobagem aí, né, Maurício? Deu tudo errado, né? A gente já tem esse exemplo para ver, né? Um fiasco total, né, Sidney? Eles tinham lá 62, 63 quilos de consumo per capita, fizeram isso. Num primeiro momento, claro, você tem a pecuária se desmontando, isso pulou para 67, e 3 anos depois caiu para menos de 45. E agora que eles estão voltando a recuperar. Isso é uma tragédia enorme, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Maurício, agora vocês aí na Atenagro, né, estão fazendo um trabalho muito interessante de atualização dessas informações sobre a evolução da produtividade na pecuária, né? Como é que isso está sendo feito e por que isso é importante, Maurício? Para nós é muito importante para a gente entender projeções, né, Sidney? Se você entende um processo que vem acontecendo com a pecuária, você consegue projetar melhor e entender diferentes cenários. Então, até nesse momento mesmo, que nós estamos numa discussão muito grande sobre o que vai acontecer com o rebanho, o que vai acontecer com a produção. E quando a gente bateu aquele recorde lá em 2024, muita gente achou que 2025 viria uma queda enorme. E a gente já sabia, porque nós estamos acompanhando esse processo, que a gente mudou o nível de produtividade da pecuária. A pecuária de hoje, Sidney, ela é muito diferente da pecuária de 2020 para trás. Então, entender, estudar tudo isso é muito importante. E calhou também que a gente acaba entrando num debate que nós ganhamos aí de graça, né? Que de repente a pecuária passa a ser o vilão de tudo, né? Então, toda hora a gente tem alguém apontando o dedo contra a pecuária e nós, com esses dados, conseguimos provar que a pecuária nunca foi causa do desmatamento. A pecuária acontece em área desmatada como consequência e não como causa. E essa é uma informação que volta naquela outra tua pergunta. Se o governo não entender o diagnóstico de como ocorre o desmatamento ilegal, nunca esse problema vai ser sanado. E hoje aconteceu um problema, põe na conta da pecuária. E não é a pecuária que está causando, né? Então nós temos que começar a adotar ações efetivas, e para isso eu preciso de um diagnóstico correto. Então, a informação de produtividade, ela ajuda a gente a orientar os produtores, ajuda a gente a defender a pecuária, né? Um processo aí de advocacy, e ajuda a gente também a projetar o que vai acontecer com a pecuária, porque é nítida a linha que a pecuária está fazendo, né? Então, a hora que a gente entende, fica mais fácil a gente trabalhar com o assunto, né? A gente arrematar a prosa, Maurício, as pesquisas sobre aumento da produtividade da pecuária podem servir aí como uma espécie de um instrumento de controle do desmatamento ilegal no Brasil?
o Sidney, o aumento da produtividade evita que a gente desmate para fazer aquele produto, mas ele não tem efetividade no controle. Então, o controle do desmatamento ele depende de outras ações, não simplesmente aumentar a produtividade, justamente porque não é a pecuária que está desmatando. A pecuária não está pressionando por desmatamento, né? Então, a hora que a gente aumenta a produção na mesma área, e esse é a visão agronômica, né? De preservar, você produzir o máximo possível na mesma área para evitar avançar. Né? Então, a hora que a gente faz isso, você tira uma das pressões de desmatamento. Aí sim eu posso dizer que uma atividade mais tecnificada evita o desmatamento. Mas você não vai controlar que outros interesses avancem sobre as áreas. E aí é o que a gente vê, né? Um interesse muito mais imobiliário, até crime organizado em algumas regiões ali atuando no Exatamente. desmatamento. Isso é outro controle, não Entendi. simplesmente aumentar a produção, né? Uhum. Muito bom. Ô Maurício, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações sempre muito precisas e muito úteis para o pecuarista brasileiro, né? Um grande abraço para você e que não demore muito para a gente voltar a conversar. Dá um abraço na turma da Tenagro aí e até a próxima. Até a próxima, Sidney. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença.